faz nada, filho. O Paulo vai ser o vice do Bolsonaro na próxima eleição. Vai ser o Não, Bolsonaro está... presidente e o Paulo vice. Vai, é sério isso? Vai. É diversidade, verdade? É. diversidade, né? Eles vão legalizar a arma e vão fazer uma arma adaptada para portadores de cadeira. Vai colocar na cadeira, assim. Um fuzil de Vai cada. ser sensor. Na hora que o bandido chegar, só vai olhar para a cadeira e já vai atirar já. Deixa eu cortar aqui, porque o Bolsonaro não é comigo, então tchau pra vocês. Hein? Tô vazando fora. E eu não sou. Você com o Paulo. Não, eu não sou comunista, vocês podem anotar aí, mas eu também não apoio o Bolsonaro, não. Pelo amor de Deus. Eu nem sou comunista, não sou petista, não sou nada, mas também Você não apoio o Bolsonaro. taxista, você não é petista, nem taxista, nem motorista, nem nada. nem fonoaudiologista, Nada, nem porra nenhuma. otorrinolaringologista. Não. Nem machista, nem feminista, nada disso. Cara, eu acho, falando de política aí, eu acho. Não. Assim, o Henrique Meirelles, economista, eu acho que seria muito massa ter um economista na presidência. Não, no Brasil tem que ter um cara. As propostas dele são boas, realmente. Eu já vi algumas. Eu acho que seriam muito. Tem um cara, esse cara eu conheço por alto. Meu pai fala muito dele, chamado Álvaro Dias, que é outro também cara que. Tô vendo a foto aqui da Maria do Rosário com. Não entendi, deixa eu falar. Pode continuar. Não, agora você fala, agora você começou, você termina aí. É que eu vi uma foto aqui da Maria do Rosário, abraçados com os pais das vítimas do Champinha, lembra? Deus me livre, pelo amor de Deus. O mesmo Champinha, todos abraçados, cara. Meu Deus. Não, esses caras é tudo, tipo assim, farinha do dedo de saco. Esses caras são. Eu tenho ódio desses caras. Pelo amor de Deus. Assim, os pais da menina que morreu com a Maria do Presidiário. Mas a foto é fake, né? Não, é real. É mesmo? É real. Agora falta ela abraçar a Suzana Richthofen, né? O Paulo, como que os criminosos deveriam ser tratados na cadeia do seu governo? Dará Bolsonaro, fala aí pra gente. Vai lá. Fala aí, Bolsonaro. Com certeza pior do que deveriam. Pior do que está sendo. Mas pena de morte. Não acredito em ressocialização. Castração. Ressocialização. Vamos ressocializar os estupradores, os traficantes, tirar toda uma ideologia deles, na qual eles foram criados, que é no crime, mas vamos colocar eles para mexer com creche, mexer com idosos lá no asilo. Vamos ressocializar. Como você é radical, hein, cara? Pelo amor de Deus. Eu sou radical, rapaz. Mas, pelo amor de Deus. Eu vou te falar, eu sou a favor do trabalho dentro da prisão. Assim, eu também. O cara vai preso, ele tem que trabalhar para pagar a própria conta dentro da cadeia. Como se fosse mercado mesmo. E você já viu? Você tira do Estado a responsabilidade. Vocês são os... Você já viu os garimpeiros? Eles trabalham e ainda algumas coisas eles têm que pagar. Você já viu isso, né? Os garimpeiros lá de mina e tal. Eu acho que bandido da cadeia tinha que ser mais ou menos assim. Sim. Igual o garimpeiro. Até a função pode ser qualquer uma. Eu tô falando o seguinte, porque quando o bandido vai preso, o Estado é que paga. A comida dele paga. Então, se ele trabalhar, ele recebe para pagar as próprias contas. Ou seja, você tira o Estado ia construir o local. Então, ia pagar os agentes penitenciários.
Mas as despesas, por exemplo, se o bandido quer comer, ele trabalha e paga a própria comida. Se ele Nos quer, Estados ele Unidos já acontece isso. poderia, não precisa nem receber dinheiro vivo. À medida com que ele for trabalhando, é como se fosse um cartola. Tem uma moeda dentro ali, então ele vai trabalhando e vai conquistando as coisas dentro da cadeia. Um próprio dinheiro dentro da cadeia. Entendi. Podem até plantar, eles plantam o que eles vão comer. É como se fosse uma cidade. Ou, por exemplo, assim, eles próprios cozinharem. Ou, por exemplo, tem uma reforma em um determinado lugar, aí eles vão lá com a tornozeleira e tal e fazem. Então, porque isso pra mim que é ressocialização. É você tentar incluir o cara de novo, seja através do trabalho ou até através do estudo. Por exemplo, se tem uma biblioteca, o cara... Agora, é claro que o que o Paulo fala, ele tem razão também, porque nem todos vão se recuperar. Então vai ter uns caras que não tem jeito, tipo assim, um Fernandinho... Uns 60%. 60%. Fernandinho Beiramar ou uma Suzane Richthofen, eles não vão recuperar. Mas por exemplo, vocês já viram o serial killer daqui de Goiânia? Serial killer. Como é que chama? Cara, o nome dele eu esqueci agora, mas esse cara matou muita mulher, muito morador de rua. Esse cara matou muita gente. A pena dele foi mais de 300 anos de cadeia. Ele foi condenado a mais de 300 anos. Essa foi a pena dele. Mas ele saiu ou tá lá ainda? Não, tá lá ainda. Ainda tá lá. Porque foi condenado e tá lá. É condenado a 300 anos e o cara sai com 10, né? Não, fica 30. O máximo é 30. O máximo é 30. Mas se pega... acho que tinha que ser o seguinte, igual acontecer um tipo de cara desse, é prisão perpétua. Assassinato, estupro, prisão perpétua. Fazer uma pergunta, mas o problema é que a cadeia do Brasil, tipo assim, quando a Dilma foi impeachment, você acha que foi bandido ou não? Você. Tem muito bandido. Já viu pro João? Você eu já sei. Cadeia, Então o que acontece? A justiça acaba tendo que... Não, cara, não foi não. Tinha que tirar aquela mulher, mas não tinha que pôr o Temer também não. A polícia não tem infraestrutura para trabalhar. Os caras não tem arma, não tem... Ela fez a mecânica toda lá, o Vinícius Coelho, pedalada. Dentro da Constituição, o PVC alegou que é legal. Só que eu não acho que ela seria tirada se ela fosse de uma... Se ela tivesse com apoio popular e se ela fosse, por exemplo, do PSDB, por exemplo. Por quê? E por que ela foi o Temer não saiu ainda? Entre aspas, golpe político, mas muito porque o Brasil estava afundando. É tipo assim, o time tá ruim, tira o técnico. É mais ou menos isso aí. Então eles aproveitaram de um erro que ela cometeu e pegaram a brecha e tiraram ela. Eu acho que se ela poderia fazer a mesma pedalada, é isso que eu tô querendo dizer. Se ela fizesse a mesma pedalada, mas o Brasil tivesse bem, ela não seria tirada. Ela não foi tirada pela pedalada. Ela foi tirada porque o Brasil estava ruim e porque ela estava muito impopular. Então o Congresso sofreu muita pressão do povo e aí eles meio que falaram, não, então nós vamos tirar, nós vamos arrumar um negócio aqui para tirar ela. A pressão começou do povo por causa dos problemas do Brasil. Foi um conjunto de coisas. Mas a pedalada, para mim, foi só uma desculpa. Aí eu te pergunto, por muito menos, a Dilma fez muito menos coisa que o Temer fez. E por muito menos tiraram ela. Então a gente pensa assim, será que foi justo? Será que o Temer tem que sair também? Porque é lógico que tem. Aí a gente esse questionário, né?
Porque eu acho assim, que deu uma melhorada, mas agora piorou de novo, entendeu? Tudo Tá. tem consequência lá de trás. Por exemplo, eu estava vendo ontem a entrevista dos presidentes dos sindicatos caminhoneiros. Mas será, Pode falar. desculpa, mas será que o Temer, não estou colocando ele como santo, mas será que ele não está um pouquinho colhendo o governo de 12, 13 anos do PT agora? Então, uma hora a conta chega, na verdade. É claro que a gente sabe que eles são um conjunto, né? A Dilma, o Temer, Lula, é tudo igual, então... E dizem, até na série do comunismo não, como chama a série lá do... O Mecanismo. Dizem que por um bom tempo o Temer e Dilma não se entrosavam. Ficavam tipo um vice-inimigo do presidente. Que PMDB, PSDB não é de direita, né? Não é oposição. Não, claro que não, é tudo igual. Tudo farinha no mesmo saco. Eu entendo que seja de centro. Esquerda, não sei. Pode ser. Porque o problema é o seguinte, essa questão de esquerda e direita é muito um projeto, porque não tem como você, a não ser através de um golpe, porque o Brasil não é socialista. O Brasil não é socialista ainda. Então como é que você vai implantar o socialismo? Então a gente é governado no capitalismo, então tem alguns ideais mais para a esquerda e outros mais para a direita. Eu acredito que o Bolsonaro representa a direita raiz. O pensamento da direita. O Brasil ainda não é comunista, mas socialista já é. Eu também acho, é quase uma Venezuela. Socialista, não é uma Venezuela ainda, mas socialista já é. É que o comunismo é a segunda fase do socialismo. Não chega a ser comunismo. Quais os traços de socialismo você enxerga aqui no Brasil? Os traços do socialismo, 12 anos de um governo socialista. Sim, para começar. Na prática, no nosso dia a dia. Sim, já começou o assunto chato, pelo amor de Deus. Como? Não, pode falar, Paulo. Ele tá resmungando. Vai lá, tá. Não. O governo socialista do PT ficou no poder 12 anos, foi reelegido. Uma prática do socialismo, o Bolsa Tudo, né? É uma prática, o socialismo ensina a palavra, né? Bolsa Gás, Bolsa Família, o assistencialismo em si. Mas isso não foi ruim, não. Eu acho, assim, não foi ruim, eu acho. Só a minha opinião. Mas então, eu vou voltar a pergunta pro Paulo, depois eu deixo o João. Então, Paulo, você é contra qualquer tipo de assistencialismo? Não sou. Contra qualquer tipo, não. Eu sou contra fazer política através do assistencialismo. Isso aí. Compreendi. Quando você transforma o Estado na sua mãe, então é o Estado que vai me prover. É isso que eu sou contra. Sim, e qual a solução que você vê para isso? Você vê que, por exemplo, você vê uma política mais liberal no sentido de mercado? Você é a favor de privatizar o máximo de coisas possíveis? Não privatizar tudo, na minha opinião. E sou a favor do assistencialismo com responsabilidade. Porque o assistencialismo, acabar com todo o assistencialismo do país, eu não sou a favor. Mas o assistencialismo com responsabilidade, exemplo, para quem mais precisa, não colocando isso como uma política para ganhar voto, como uma política para se eleger, igual a Dilma fez. A Dilma praticamente foi reeleita pelo Nordeste, através do Bolsa Tudo, né? Então, eu acho que na questão do capitalismo, abrir o mercado. Eu sou mais liberal, saca? Tirar um pouquinho a responsabilidade
essa intervenção do governo, né, para o empresário poder investir e poder crescer, logo assim, criando emprego. Porque não dá para criar emprego sem empresário. O empresário vira o burguês monstro. Né? É isso que tenta transformar a política no momento. Mas você tornando... Vou dar um exemplo, por exemplo. Para abrir uma empresa no Brasil é mais de 3 meses. Um funcionário, ele vale mais do que recebe 4 vezes para o empresário. E onde que fica esse dinheiro? Fica do Estado. Através de várias taxas que o empresário tem que pagar para sobreviver, né? Uma empresa no Brasil, eu estava lendo não sei em qual artigo, um empresário que ele começa do zero, ele começa a ter lucro mesmo de 5 anos para frente. O resto é só para pagar o governo, cara. É a situação dos caminhoneiros aí hoje, né? Porque tá vivendo. Eles gastam mais do que recebem, eu acho. Tem muito mais gasto. Igual a gente também. É várias taxas, né? Eu não conheço. Mas é várias taxas que... Imagina quem vive com um salário mínimo. É triste. Eu sempre falo com a minha mãe, tipo assim, num país onde é difícil trabalhar, não é cômodo ir pro crime. Tá tão difícil arrumar dinheiro de forma honesta, cara. Então é por isso que tem corrupção em tudo. Tenta tirar vantagem em tudo, porque na honestidade o Estado torna quase impossível você sobreviver. E aí a gente tenta virar youtuber, né? Pra se dar bem. Tenta se virar, né, cara? O Paulo colocou aí uma questão do empresário. Quando a gente fala em livre mercado, a gente está falando em reduzir os impostos ou diminuir somente os impostos? Uhum. Diminuir os impostos pelo empresário. Um empresário, ele não é uma pessoa física, ele tem a empresa dele. Ele precisa pagar taxas para a empresa continuar funcionando. Taxas para quem? Para o governo, né? Obviamente para o governo. E essa coisa do sindicato ser tão poderoso no país, é complicado contratar, porque se o cara te leva na justiça, você está fudido. Então, tirando isso, eles não sei se fizeram a lei agora, né? A nova lei do mercado do empresário. O empresário contrata e ficam entre os dois. Não tem muito... O contrato fica entre os dois. Tipo o que acontece nos Estados Unidos, né? E o pessoal fala, isso vai tirar o direito dos trabalhadores. Mas o direito dos trabalhadores vai continuar. Só que isso vai melhorar a questão da contratação. Exemplo, um empresário vai contratar um cara de carteira assinada, mas morrendo de medo dele vai ir na justiça por qualquer coisa. Por quê? Porque tem um sindicato muito poderoso por trás de tudo. Entendeu? E esse sindicato, posso até, meio que acusação, né? Mesmo não sendo, mas, cara, esses caras são muito poderosos, velho. Então, o sindicato, na era do PT, esses 12 anos, cresceu muito. Então, o empresário com dificuldade de contratar, porque vai dar prejuízo para ele, como eu disse, ele vale, o seu funcionário vale para você 4 vezes mais do que você paga ele. E quando você paga ele, mais da metade vai para o próprio governo. Sim, aí eu vou colocar eu acho que você já até respondeu um pouco ao que eu ia colocar, mas eu vou colocar mais uma vez de uma forma... Falou um pouco, mas ficou bonito. Pois muito não. bonito.
Paulo, eu falei, o Paulo tem que ser o presidente nosso. Não, cara, estudar. 2018. Mas você falou aí da Bora. questão da relação entre patrão e empregado. Você não acha que, por exemplo, os sindicatos eles têm muita força? Mas, por exemplo, assim, a negociação entre eu, funcionário, e você, patrão. Se o empresário for muito poderoso, não pode, por exemplo, igual o Estado é muito, então tá ruim. Mas se o mercado for muito, não pode também aumentar a desigualdade de renda entre o empresário e o profissional, o trabalhador? Porque o que eu penso é o seguinte: o que você falou aí realmente é um dado. Porque o empresário, se ele tiver ganhando menos do que o funcionário, consequentemente ele não vai querer investir, querer contratar, vai gerar desemprego. Mas ao mesmo tempo, uma distribuição de renda muito gigante, aonde um ganha muito pouco e o empresário ganha muito, também seria ruim porque concentra a riqueza num pequeno grupo. Então, qual que seria o meio termo para a gente chegar para ser bom para o empresário e bom para o funcionário? E a questão dos direitos que você mencionou aí também, é claro que tem que ter uma flexibilização, mas eu acho que o funcionário tem que ter um direito básico, ou seja, eu tenho um piso salarial X, não posso ganhar menos do que isso. Aí a partir desse piso, você abrir para negociação, só que você tem que ter algo para você se pegar ao mínimo, porque senão, por exemplo, não existe salário mínimo. Aí se você não tiver condição, eu contrato João Vitor por R$ 300 por mês. Ele não tem nada e vai aceitar os R$ 300. Então, por isso que tem que ter uma fiscalização. Não adianta você fazer nada se não tiver uma lei forte. Essa lei, essa lei que eu quero dizer é que se houver, se o funcionário for lesado, de alguma forma, ele ter os seus direitos reservados, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, o empresário tem que ter a consciência de que ele vai contratar e lá na frente não vai ter uma espécie de gangue, que é um sindicato, que vai dar prejuízo para ele depois com aquele funcionário. Você falou aí o empresário ganha muito mais, só que a despesa dele é muito maior. É ele que tem uma empresa, né? Ele tem uma despesa gigantesca. Então, se é ele que paga as contas para o Estado também, né? As contas da empresa. Se a empresa, se a empresa der prejuízo, é ele que vai perder mais também. E por aí vai. Então, eu acho assim, eu sou a favor disso, só que com uma fiscalização muito regrada, saca? Paulo, Vai, pode falar. deixa eu te perguntar, quando você acha que seria o salário mínimo ideal para o trabalhador? É só para o trabalhador igual a gente, assim. Lá nos Estados Unidos, se não me engano, é por hora, né? Posso estar falando besteira. Eu acho que é por hora que eles recebem. Eles definem um valor por hora, horas trabalhadas e dias por mês que vão trabalhar e é aquilo. Lá, a base, mais ou menos, dos Estados Unidos é de 2 a 3 mil dólares, se eu não me engano. Sabe, Então, eu tenho um outro jeito. Eu acho que o trabalhador deveria ganhar uma porcentagem, é como se fosse no futebol um contrato de produtividade. Então, digamos assim, o Paulo é dono da empresa. Aí, o Paulo tem as despesas normais da empresa e ele arrecada por mês. Vamos supor que a empresa dele é muito grande, 10 milhões de reais, que é o lucro dele, que é o que ficaria com ele. Eu e você. É o baú da felicidade. Tipo isso, um lucro altíssimo. Vai, Aí eu e vai você lá. ganharmos uma porcentagem do lucro líquido da empresa. Então, por exemplo, assim, eu e você somos funcionários dele. Aí a gente ganha 0, digamos, 5% de 10 milhões. Aí quanto que seria? 10% seria 1 milhão.
é 1%, a gente ganharia 5 mil reais. Aí, digamos, se no mês seguinte o lucro diminuísse, consequentemente a nossa porcentagem também. Acredito que isso já existe, parece que em banco é assim. Os funcionários têm uma porcentagem, eu não sei se o cálculo é exatamente o que eu estou falando, mas você tem uma porcentagem no lucro líquido da empresa. Claro que isso seria só para empresa grande, não para pequenas empresas. Então teria um limite de lucro mínimo, que poderia ser 1 milhão de reais, por exemplo, para o funcionário ter o direito ao lucro líquido. Se o lucro da empresa fosse menor que isso, aí voltaria à política do salário mesmo, que a gente tem hoje. O patrão paga um salário e tal, e agora, a partir do momento que a empresa ficar muito grande, eu acho que o funcionário tem. Por quê? Porque o que eu não concordo é, por exemplo, assim, uma empresa pagar um salário mínimo para um profissional, independente do que seja, só que a arrecadação dela, o lucro dela é de 20 milhões, então fica muito desproporcional. Eu acho que deveria ter um teto mínimo e um teto máximo. E dentro desse mínimo e máximo, o funcionário combinava com o empregado, combinava com o empregador. Sim, Ou porque seja, nem menos do mínimo e nem mais que o máximo. Então, se tiver um teto mínimo e máximo, poderia ficar entre eles e não ia ter problema nessa questão de, você não quer isso, então vai ter gente que queira. Né? Então, eu acho que diminuiria bastante essa, entre aspas, exploração, né, que o empresário faz com o funcionário. É tipo assim, eu acho que não tem muito a ver, mas a minha mãe, eu pergunto, minha mãe tem colegas negros, esse negócio de negro ganha menos, né? Mulher ganha menos, que não, essa coisa. Aí eu falo, ela faz a mesma coisa que a minha mãe. Aí eu pergunto, mãe, é fulana, não sei se é o nome dela, ela ganha menos que você? Ela fala, não, mãe, tá louco, você ganha menos que eu? Ela faz a mesma coisa que eu, ela ganha a mesma coisa que a minha mãe. Porque eu tive uma curiosidade, porque ficam falando que negro ganha menos, né? Mulher ganha menos que homem, negro ganha menos que branco, enfim. Aí eu falei, mãe, a fulana, seu colega, que é negra, ela ganha menos que você? Não, ela não ganha menos. Então, eu acho assim, a gente tem uma opinião já moldada, infelizmente, do que a gente vê na imprensa brasileira. Então, até nas novelas, o empresário é sempre o vilão, já perceberam? Que o empresário é sempre o cara que trai a mulher, o cara que explora, o que mata não sei quem. Agora mesmo está tendo uma novela que É o foda, a Marieta Severo, lá que ela é empresária, e ela fala mal ela tem uma filha, a Anã, se não me engano, aí ela fica chacotando da menina, que ela é anã, ela mata, ela conspira, ela faz. Enfim, até nisso é uma questão de ideológica. O empresário é sempre o vilão, porque ele é bem sucedido. Então, eu acho que tem uma boa questão da ideologia também, saca? Não tem empresário bonzinho, né? Não existe. Não existe ninguém bonzinho, cara. Essa Acho que que é a só, verdade. acho só o Silvio Santos. Só esse. Mas o Silvio O Santos É Silvio um não Santos cara. é. também. O Silvio Santos não é O Silvio bonzinho Santos assim. também. Ninguém é tão bonzinho, entende? Será? O Silvio Santos também tem que fazer coisas das quais ele não se orgulha, provavelmente para estar onde ele está, entendeu? Mas a questão aí, eu vou dar um pitaco aí na questão do negro. A grande questão do negro ganhar menos é porque, em sua grande maioria, o negro não tem tanto acesso à educação que o branco tem. Porque vamos pegar uma faculdade de medicina. Você olha a foto, a esmagadora maioria é branca. Aí você pega uma cadeia. Claro que ser negro não é desculpa para ser bandido. Mas aí a maioria é negro. Por quê? Porque a origem da maioria dos negros é baixa. E a maioria que está na origem de cima é branca. Por isso que
que a questão da cota racial aconteceu, por quê? Para incluir muitos negros que estavam aqui embaixo, em sua maioria, lá em cima. Mesmo que possa não ter, entre aspas, ser justo eu ser negro e ter, digamos, uma cota em relação a você que é branco, mas é porque o que acontece? O branco ele já tem um certo privilégio econômico. Então, o que o Paulo falou aí, o colega da mãe dele ser negra, mas é porque a colega da mãe dele está no mesmo patamar socioeconômico que a mãe dele. Então, se você for olhar nas chefias, você vai ver poucos negros nas chefias. A maioria dos negros, quando trabalham em posições mais baixas. Claro que pode ter negros na chefia. O Lázaro Ramos é um ator de classe alta, mas é minoria. Se você for analisar classe por classe, você vai ver que a maioria dos negros estão no posto mais baixo e a maioria dos brancos estão nos postos mais altos, sendo que no Brasil existem mais negros do que brancos. Se você for olhar, porque o Brasil é um país misto, então a questão é mais por aí. É desigual, né? Exatamente. É muito desigual. É a mesma coisa da gente que é cadeirante. A maioria da gente que é cadeirante, quando trabalha em postos, digamos, baixos, porque falta oportunidade. Então é a mesma coisa. Eu quase não vejo muito cadeirante, sério mesmo. Eu vejo poucos, muito poucos, sério mesmo. Eu, por exemplo, eu conheço esses dois e alguns outros. Mas eu conheci, deixa o Paulo. Eu conheci alguns, mas eu perdi contato. Eu conheci mais uns 2 ou 3, assim, uns 2 ou 3 colegas deficientes, mas acabei perdendo contato, deletaram o Facebook, enfim, perdi o contato com eles. Eu fiz uma entrevista para um trabalho de faculdade que ficou excepcional. Eu vou editar quando eu terminar de editar. Eu vou mostrar para vocês a Associação de Deficientes aqui de Divinópolis. Ela ficou ficou muito boa a entrevista. Bom, isso assim, seria o tanto que é desigual, eu acho que tinha que mudar isso aí. Então você tem que fazer alguma coisa pela gente, viu, presidente? Pois é. O que eu acho é que, por exemplo, a cota para negro, ela vai acabar o dia que se acabar. Também pode até não ter uma cota para negro especificamente, mas tem que ver uma maneira de você incluir pessoas de baixa condição social para ter oportunidade da pessoa subir. Porque o problema é que é sempre assim. Você coloca uma determinada pessoa ali naquele setor, no grupo, e o outro ali. Você não. É muito difícil você mudar. Por exemplo, o cara que é pobre, ele tem que trabalhar o dia inteiro. Para ele fazer uma faculdade, ele tem que ir para aula à noite. Ele ainda tem que estudar. Ou seja, o cara trabalha de manhã e de tarde. Vai para a faculdade à noite e estuda de madrugada. Sendo que uma pessoa que tem uma condição privilegiada, ela só fica por conta de estudar. Diga. Carlos, tipo assim, igual quando eu fui entrar na faculdade. Eu fiquei sabendo que eu era o primeiro aluno cadeirante que essa faculdade teve. Não teve nenhum deficiente, assim, igual a gente. Só o máximo que teve foi um com deficiência auditiva. Mas de resto, não teve nada. E muitos se formam e não trabalham depois na área, justamente porque não há interesse em capacitar o deficiente. É difícil, né? Não inclui. Hoje em dia fala de inclusão até demais, mas na prática, se você for ver, não é igual. É igual, eu tava lá na Defon, né? Que é a associação, o cara falou o seguinte: lá tem um puta espaço de fisioterapia. Poderia fazer fisioterapia lá gratuita. Tem um espaço bem estruturado.
Mas o que acontece? Aqui em Divinópolis tinha uma faculdade antigamente que era a FUNED. E lá tem o curso de fisioterapia. Então os estagiários de fisioterapia prestavam serviço para lá de graça. Então a coisa ficava lotada. Aí a FUNED fechou e se transformou em UENG. Ela passou a ser administrada pelo Estado. Agora não tem o serviço mais. E a prefeitura não ajuda em nada a instituição. A prefeitura não dá um real para a instituição. E o povo fala ou seja, nas reportagens, o povo fala nas reportagens que o deficiente não se capacita também para ocupar cargos maiores na empresa. Aí eu fico me perguntando, como o cara vai se capacitar se você vai na faculdade, não tem RAM? Às vezes a pessoa é deficiente visual, como é que ele vai fazer uma prova? Não tem os recursos para ele. Então, se capacitar para a gente é muito mais difícil. Até porque a exigência de uma empresa não é a gente que tem do nosso perfil. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fazia prova com uma amiga minha, na época que eu fazia administração. E ela que marcava as questões, né, para mim. Aí, num belo dia lá de prova de marketing, a professora não deixou a gente fazer a prova junto. Mas eu estranhei, eu pensei, pô, e agora? Eu não consigo marcar a prova direito sozinho. Aí ela chamou uma menina que estava lá, panguando lá, estava passeando no corredor. Chamou uma menina para me ajudar a fazer a prova, tipo assim. Chamou uma menina que estava lá, uma aluna também, que estava à toa no corredor, chamou ela para fazer a prova. Então, para você ver, eles não têm recurso, cara, às vezes. As pessoas, como é que a gente vai se capacitar, vai formar, vai inflar o currículo, né, para a gente ocupar cargos maiores numa empresa, se as faculdades, escolas não estão preparadas para receber a gente? Justamente. Isso é verdade. É igual eu falo assim, não é a gente que tem que. Não é a gente que tem que se adaptar, é eles que têm que se adaptar, gente. Exatamente. Entendeu? Porque a gente pode se adaptar em termos intelectuais. Nós temos capacidade de aprender qualquer coisa, mas em termos físicos, eles têm que ser. Só que não há interesse. O problema é esse. Não tem investimento, não tem interesse, não tem nada. E ainda mais eu acho que tipo, falam em inclusão e tal. E não é bem assim a gente vê. A situação não é essa. Infelizmente também na área empresarial conta muito a aparência. É uma área muito superficial. É verdade. Se eles forem contratar um cara bonito, de terno, que anda sem deficiência nenhuma, ou uma pessoa que é muito mais capacitado, talvez, eles acabam contratando o que não é, né? Por uma simples questão de aparência, né? É um cara elegante, um cara com um rosto bonito e tal, ele passa para as pessoas uma agradabilidade, vamos dizer assim. Agradabilidade, gostei dessa aí. Essa palavra pode não existir. O Tite ia gostar dela. O Tite fala difícil, né? O Tite ia gostar dela. É uma agradabilidade para mim conversar com vocês dois. É tipo assim, não é que você vê uma menina bonita? Tu quer ver uma menina feia, não é? É tipo nessa questão. E eu acho que na questão profissional não deveria ter isso. Infelizmente,